Olá pessoal! Hoje, meus amigos, nós vamos estudar heredogramas nos PETs do terceiro ano, semana 2, volume 2. Galera, mas para estudar heredograma a gente precisa de conhecimento prévio, outras partes da matéria. Por isso, na descrição desse vídeo eu vou colocar para vocês uma aula de heredogramas, uma aula teórica. Além disso, eu vou colocar uma outra aula, um outro link de uma aula de herança sexual, que vocês vão precisar saber sobre hemofilia e daltonismo. Show de bola? Mas, antes de iniciar, por favor, nos sigam nas redes sociais, ativem as notificações, se inscrevam nesse canal aí. E dá uma ida lá no nosso Instagram também. Tem um monte de coisa legal. Beleza? Moçada, é isso. Vamos começar? Vamos embora! Nós vamos começar por aqui, galera, porque tem alguns conceitos que vão ser muito importantes para nós. Então, olha só. Cromossomos é o nosso ponto. Uma espécie, a nossa espécie, Homo sapiens, possui 46 cromossomos. Se você não quiser falar 46, pode falar 23 pares de cromossomos homólogos, porque eles são iguais. Tipo, 2 cromossomos número 3, 2 cromossomos número 10, 2 cromossomos número 21... Beleza? 23 pares de homólogos. Esses cromossomos podem ser assim divididos, 44 autossômicos ou 22 pares de autossômicos mais 2 sexuais, que são X e Y. Charles, o que é autossômico? Simples. Autossômico é o cromossomo que não tem genes que determinam características sexuais. O que são sexuais? São genes que têm ou cromossomos que têm genes com características sexuais, que vão nos dar características sexuais. Bem fácil, não é? Eu, homem, eu tenho um cromossomo X e um cromossomo Y. Eu, mulher, eu tenho um cromossomo X e o outro X. Mas eu prefiro chamar apenas de macho e fêmea, vendo a espécie como mais uma espécie de animais. Mais simples, né? Galera, se você entendeu a questão dos nomes dos cromossomos, agora fica simples vir aqui, Você vai ser exigido várias vezes nos exercícios. Herança genética autossômica quer dizer um gene que está no cromossomo autossômico. Esse gene pode ser seu alelo dominante ou seu alelo recessivo, que determina a característica que você vai estudar e repetir várias vezes comigo nos exercícios. Tipo, me dá um exemplo de uma herança genética autossômica recessiva, Charles. Albinismo. Quantas vezes você já ouviu falar do albinismo? Autossômico recessivo. A gente representa azinho, azinho, né? Me dá um exemplo de autossômica dominante. Acondroplasia. Acondroplasia é um tipo de nanismo. Beleza? Agora vamos aqui, Charles. Sexuais. Beleza. Sexual, se for Y, só homem tem, né? Mulher não tem cromossomo Y. Tá vendo? E se for do X, Charles? Se for do X, homens e mulheres podem ter. A herança do cromossomo Y ela é restrita ao sexo masculino e por isso nós chamamos de herança restrita ao sexo. Se for do cromossomo X, nós chamamos de herança ligada ao sexo. Pode ser ligada ao sexo recessivo ou ligada ao sexo dominante. Beleza, galera? Se for recessivo, que é a que mais cai em prova, eles sempre colocam daltonismo, é o número 1, hemofilia e distrofia muscular de Duchenne. Aliás, daltonismo é o número 1 não, hemofilia é o número 1. É o que mais cai é hemofilia. Aliás, eu vou resolver 2 com vocês assim. Show? Galera, então isso é o que nós chamamos de herança genética. Aqui a gente vem com o heredograma, que é bem simples também. Machos, esse quadradinho. A bolinha, circunferência, as fêmeas. Se o sexo for desconhecido, triângulo ou losango. Indeterminado. A pessoa existiu, mas, poxa, eu não sei. Não foi feita a sexagem quando nasceu, ou seja, não se sabe o sexo, não investigou. Agora, pode ser que eles estejam assim marcados. Quer dizer que eles possuem a característica que está em destaque naquele exercício, naquele heredograma, naquela árvore genealógica. Muitas vezes as pessoas interpretam dizendo que está doente. Não, não é doença. Quer dizer que ele tem uma característica em destaque. Isso é confundido porque muitos exercícios de genética trabalham realmente com doença. A doença é a característica em destaque. Bacana? Quem possui doença, vem assim.
Meus amigos, vou unir os indivíduos. Isso é um casamento, também chamado de cruzamento. Pode ser assim um traço ou pode ser dois, mostrando que os indivíduos têm um parentesco genético. O que não é interessante, mas saia dessas coisas, frases feitas que perpetuam aí dizendo assim, o casamento consanguíneo entre primos vai gestar crianças doentes. Não, aumenta a chance. E olha que por padrão de cultura nós aceitamos até na maior parte das culturas o casamento entre primos. E isso já traz um risco, aumenta, não quer dizer que vá. Agora imagine se fosse entre irmãos. A chance seria maior. Você fala, nossa, isso não existe. Vamos acreditar que não existe realmente, mas existe entre cães, entre gatos, entre outros animais. Isso aumenta a chance de que os filhotes tenham síndromes. Show? Olha esse, pessoal. Agora eles casaram e tiveram filhotes. Eles casaram, tiveram uma menininha e um menininho. Casaram, tiveram uma menina e um menino. Casaram, tiveram 2 meninos. Mas Charles, os outros 2 aqui, os 2 últimos, eles saem do mesmo ponto. Gemelaridade. Gêmeos. Nesse caso, gêmeos dizigóticos. Quer dizer que são 2 crianças. São 2 ovócitos que foram fecundados por 2 espermatozoides diferentes. São 2 pessoas que foram gestadas juntas, mas elas são totalmente diferentes. É como eu e a minha irmã. Nós fomos gestados em momentos diferentes, mas se fôssemos gestados juntos, seríamos gêmeos dizigóticos ou bivitelinos. Existe devido à poliovulação. Poliovulação é a liberação de mais de um ovócito. Beleza? Quando o ovócito é fecundado, ele vira um óvulo. E aqui, Charles? Aqui foi assim, gêmeo monozigótico ou univitelino, eles são clones. Sabe por quê? Porque é um só ovócito. Esse um ovócito foi fecundado por um espermatozoide. Então o ovócito virou um óvulo. Deu origem a um embrião que se partiu, no meu exemplo, em 2 porções. Eles são clones, eles têm os mesmos genes. Iguaizinhos, literalmente, iguais. Show? Pessoal, com esse adendo a gente fica mais seguro para fazer os exercícios. Então vamos às atividades. Vamos voltar. Atividade 1. Observe a genealogia que representa uma família com pessoas afetadas por uma anomalia autossômica. A partir da análise da genealogia, pode-se afirmar que a anomalia como está escrito, ela é autossômica, ou seja, não está em cromossomo sexual. Sendo autossômica, nós vamos aplicar um raciocínio que vai ser repetido mais vezes, hein? Quando a herança é autossômica, você vai pesquisar para mim, procurar para mim, pais que sejam iguais e tenham um filho diferente. Então assim, os pais devem ter o mesmo fenótipo entre si e um filho diferente. Esses pais obrigatoriamente vão ser heterozigóticos. Olha o 1 e o 2, pessoal. 1 e 2, tá vendo? Eles são afetados. E tem filho e filha, uma filha 4 e um filho 5, que são não afetados. Encaixa? Encaixa. Pais afetados, quer dizer, iguais em termos de fenótipo, com filho com fenótipo oposto. Mas vamos ampliar isso. Vamos ver nesse heredograma. Qual é a proposta? Sempre que a herança for autossômica recessiva, você vai procurar para mim pais iguais com filho de fenótipo oposto. Os pais devem ser heterozigóticos e os filhos com o fenótipo oposto ao deles devem ser homozigoto recessivo. Isso é praticamente uma regra. Assim, O pai seria azão-azinho, heterozigoto para o gene A. A mãe também, heterozigótica para o gene A. Daí você acabou de descobrir que ser afetado é uma característica dominante. Por quê? Porque azão é o alelo dominante, é a forma dominante do gene A. Então, quem não é afetado, Charles? Quem não é afetado é azinho-azinho. 4 e 5 são azinho-azinho. Compreenderam, pessoal? Essa é uma regra que você vai empregar muitas vezes na sua vida quando você fizer exercícios de heredogramas. Agora, o que você pode falar para mim sobre 3 e 6? Pensa aí. Eles são afetados, então eles têm de ter razão, concorda? Tá vendo?
Agora, tem como você garantir para mim que eles são azão, azinho ou azão, azão? Não tem. Mas vamos dar uma checada nisso? Vamos pensar em 6. Olha para 6. E eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, qual a chance de 6 ser heterozigoto? Qual a chance de 6 ser azão, azinho? Você tem que cruzar os pais. Então, eu vou fazer um quadro de Punnett do pai e da mãe. 1 e 2, ó. Gametas do pai, azão, azinho. Gametas da mãe, azão, azinho. Vou fecundar os gametas, ó. Unir os gametas do papai e da mamãe, de 1 e 2. Então, tá aí, ó. Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho. E azinho, azinho. Agora, a minha pergunta inicial foi: qual a chance de 6 ser heterozigoto? Concorda comigo que 6 não é homozigoto recessivo? Ele não é azinho, azinho? Vou cortar isso, ó. Por que, Charles? Se ele fosse azinho, azinho, ele deveria estar em branco. Ele seria não afetado. Ele é afetado. Então, qual a chance de 6 ser heterozigoto? 2 em 3. Olha aí, pessoal. Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho. 2 em 3. Agora, vamos ver as propostas de respostas. Ele diz que a anomalia é recessiva na letra A. Não. Você já sabe que a anomalia é dominante. B. Ele diz que a anomalia é dominante. E a probabilidade de 6 ser heterozigoto é 2 em 3. Por isso que eu te levei àquela sequência de raciocínio anterior. Pessoal, eu não quero me alongar muito nos exercícios para não ficar chato, monótono. A teoria que você precisa para esse exercício é essa. Mas, por isso, eu vou produzir uma aula para vocês sobre heredogramas. Show? Vamos a 2. Atividade 2. Considere heredograma que representa uma família portadora de caráter recessivo condicionado por um gene situado em um cromossomo sexual. A respeito dessa genealogia, podemos afirmar que árvores genealógicas, heredogramas. Vamos ampliar isso? Além de ampliar, vamos pensar que seja hemofilia? A hemofilia é alelo recessivo localizado no cromossomo X. Tá vendo? O exercício deixou eu pensar que é hemofilia, porque ele falou que a característica é condicionada por um cromossomo sexual e o gene é recessivo. Está escrito. Ele me possibilitou. Vou brincar então como se fosse hemofilia. Observe. Tá aí. Vou começar por esse menino lá de baixo, tá vendo? Terceira geração é a terceira linha. O menino, que é o indivíduo 3, ele seria o indivíduo 3, se eu tivesse identificado. Terceira geração. Cada geração é uma linha do heredograma. E da esquerda para a direita, você conta 1, 2, 3. Ele seria o 3, 3. Esse menino 3, 3, ele seria o que, Charles? Ele é afetado. Qual o genótipo de um homem afetado pela hemofilia? Aula de herança sexual. Ele é XHY. Agora, olha que legal. O menino recebe o cromossomo Y do pai. Y. Então, quem doou o cromossomo X, Charles? A mãe dele. Quem é a mãe dele? Olha para a figura, pessoal. A mãe dele é 3. Então, a mãe dele tem que ter um XHzinho. Só que a mãe dele é normal. Opa! Então, a mãe dele é o quê? XHzão, XHzinho. O que a gente chama na hemofilia de normal, portadora. Agora, olha que interessante. Essa mãe vem de um pai que não é hemofílico e de uma mãe que também não é hemofílica. De onde ele herdou esse cromossomo XHzinho, hein? Se o pai dela tivesse passado para ela o XHzinho, ela seria também hemofílica. E ela não o é. Então o XHzinho veio da mamãe dela, que também é normal portadora. Compreenderam, pessoal? Essa é a análise teórica desse exercício. Mas, vamos continuar. E o genótipo do indivíduo 1? Ele é homem, não hemofílico. Então ele é XHzão Y. Se ele fosse XHzinho, ele seria igual ao seu neto. Seria hemofílico, ele não é. Perfeito até aí? Os próximos indivíduos de baixo, tá vendo? São filhas, né? São filhas que não são hemofílicas. Então elas são todas, ó, XHzão alguma coisa. Charles, XHzão alguma coisa? Sim, sim. Olha para o pai.
O pai tem um cromossomo X, ele tem que passar para todas as filhas. O cromossomo X dele tem Hzão. Agora, o cromossomo X que a mãe passou, eu já não posso garantir nada a você. Portanto, fica esse vazio, X traço, como eu uso falar. Show? E o indivíduo 4, hein, galera? Dá conta sozinho? 4 é macho, é um homem, não hemofílico. XHzão, Y. Perfeito? Com base nisso, a gente já dá conta de fazer esse exercício. Mas, tá faltando 2 aí, ó, quase me esqueci. É uma menina que recebeu o XHzão do pai e da mãe. Não sei, Charles. Essa é a resposta, pessoal. O pai passou o XHzão, o pai 4. A mesma coisa. Agora sim. Me adiantei um pouquinho antes, agora sim. Voltamos ao exercício. Meus amigos, vou marcar a resposta para vocês e a gente comenta. As mulheres 2 e 3 são certamente portadoras do gene. 2 e 3 são XHzão, XHzinho, normais, portadoras. Beleza, pessoal? Um pouquinho mais trabalhoso, né? Vejam que eu estou tentando economizar tempo, mesmo assim ele é um pouco mais extenso. Vamos a 3? O heredograma a seguir apresenta um caso familiar de daltonismo, herança determinada por um gene recessivo localizado no cromossomo X. Pela análise das informações contidas no heredograma e de outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, só se pode afirmar corretamente que, moçada, hemofilia, daltonismo, distrofia muscular de Duchenne, eu mostrei para vocês agora há pouco no quadro, são características que são sempre cobradas em provas. E são características recessivas ligadas ao cromossomo X. Vamos ampliar isso? Então vamos lá. O indivíduo, geração 1, indivíduo 1, tá vendo? É um macho daltônico. O daltonismo você representa o gene pela letra D. E é recessivo. Então ele é XDzinho Y. Na geração 2, tá vendo? Geração 2, a segunda linha. O indivíduo 2 e o indivíduo 4 também são daltônicos. Interessante analisá-los, hein? É macho daltônico, né? E 4, fêmea daltônica, né? Olha aí, pessoal. Qual seria o genótipo? Igualzinho ao 1, né? 2. 2 é igual a 1, 1. Estão compreendendo? E 2, 4? Fala para mim o genótipo dela. XDzinho, XDzinho. Por que, Charles? Porque é uma característica recessiva. Só se expressa em homozigose. XDzinho, XDzinho. Vamos lá, indivíduo 1, 2 agora. É uma fêmea. Daltônica? Não. É uma fêmea normal. E aí? O que você poderia dizer para mim? XDzão com toda a certeza. E o outro, pessoal? XDzinho. Não entendi. XDzão eu sei, Charles, porque assim, ó, ela é XDzão porque ela não é daltônica, mas por que XDzinho? Olha a filha dela, 2,4 é filha dela. 2,4 tem que ter recebido dela um XDzinho. Então, essa mãe, a mãe 1,2 é normal, portadora do alelo para daltonismo. Show? Indivíduo 2,1 é um macho, XDzão Y. Indivíduo 2,3. Ela não é daltônica. Não é. Perfeito. Então, ela é XDzão. Se ela é XDzão, ela recebeu o dzão de quem, gente? Do pai ou da mãe? Da mamãe. O papai não tem. O papai pode passar o quê? O pai passa o cromossomo X às suas filhas. X, porque o pai tem o X e o Y. Ele só passa o X para as filhas. Ok? Então, ela também é normal, portadora. Bacana? Gente, a resposta a partir de toda essa análise é bem simples. Olha o indivíduo 4. Olha para o indivíduo 4. Se ela vier a ter um menino, ela passa um XDzinho para o menino, não passa? E só dela passar esse XDzinho para o menino já é daltônico, tá? Porque o pai vai passar o Y para o menino, que determina daltonismo e hemofilia nos filhos do sexo masculino, é a mãe. E uma filha, Charles? Uma filha, ela não determina que essa filha seja daltônica, mas ela dá o X com Dzinho também. Concordam? Agora, volta à resposta. Aliás, volte com as respostas. Olha aí. Veja para mim o que você marcaria. E aí, galera? Foi? Qualquer descendente de 2,4 receberá o gene para o daltonismo.
2,4 ela é daltônica, ela é XDzinho, XDzinho. Todos os descendentes dela recebem o cromossomo X com o alelo para o daltonismo. Simples, né? Bem facinho. Não quer dizer que serão daltônicos, mas que recebem. Atividade 4. Diz assim: analise o heredograma no qual os indivíduos afetados por uma característica genética estão indicados pelos símbolos escuros. Considerando que tal característica é condicionada por apenas um par de alelos autossômicos, é correto afirmar que... Galera, mais uma vez vamos aumentar esse heredograma. E lembrar que ele disse que a característica é autossômica. Então você vai aplicar a regra da primeira atividade. Busque um casal que seja igual entre si, mesmo fenótipo. E que tenha um filhote que tenha o fenótipo diferente do deles, oposto. Você tem que achar 12, 13 e 14. E você mata. Sempre que isso acontecer, os pais são heterozigóticos e o filhote homozigoto recessivo. Vamos brincar com o GNA? Tá aí, ó. Ao descobrir isso, você descobre também que todos os indivíduos que estão em preto, característica em destaque, são portadores do alelo dominante azão. Então você faz assim, ó. Todo mundo que é preto é azão, Charles? Então, quem é branco, azinho, azinho. E coloca o genótipo em todos os que são azinho, azinho. Isso é uma forma de você fazer heredograma. Eu peço isso a todos os meus estudantes sempre. É assim que você se orienta a fazer um heredograma. E agora você vai buscar os genótipos dos outros. Ó. Tipo, o indivíduo 1. Você sabe que ele é azão. Mas ele é azão, azão ou azão, azinho? Pensa. Azão, azinho. Perfeito. Por quê? Porque o seu filho 5 e a sua filha 6 são homozigotos recessivos. Ele tem que ter um alelo recessivo para passar para eles. Olha 4. Determina para mim o genótipo do indivíduo 4, dessa mulher. Azão, azinho. Tranquilo, né? Indivíduo 7. Azão, azinho. Olha que interessante. Você tem indivíduos homozigotos recessivos, tá vendo? Azinho, azinho. Você tem indivíduos heterozigotos, azão, azinho. Você não tem nenhum indivíduo homozigoto dominante nesse heredograma. Interessante isso, né? Vamos dar uma olhada nas propostas de respostas? Qual seria a sua marcação? O que você marcou aí? Olha aí, pessoal. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta genótipo homozigoto dominante, como nós achamos. Show? Já ficou meio repetitivo, né? E vai ficar mais. Quer ver? 5. No heredograma abaixo, as pessoas indicadas por 2,1 e 3,2 são afetadas por uma dada característica. 2,1 e 3,2. 2,1. Lembre-se, o número romano indica geração. É como se fosse uma linha. E o algarismo arábico indica a posição do indivíduo. Então, é a mulher em azul na segunda geração e a mulher em azul na terceira geração. Beleza? Após a análise do heredograma, é correto afirmar tratar-se de característica? Então, vamos lá. Vocês estão vendo mulheres afetadas. Mulher afetada por característica do cromossomo X é muito escasso, muito difícil. Ainda mais se for característica recessiva. Se for dominante, o pai dela tem que ser doente igualzinho a ela. Vou fazer uma atividade do Enem que vai te mostrar isso. Se a herança for do cromossomo X e for alelo, gene dominante, o pai tem que ser doente. E não é o que acontece. Essa herança é autossômica, gente. Usa a mesma regra que é a terceira vez que eu te peço. Pais iguais, com filhote, que seja oposto aos pais. Os pais são heterozigóticos. Faz com GNA. Olha o 1,1 e 1,2. Agora veja 2,1, homozigoto recessivo. E isso se repete quando você observa 2,2 e 2,3. E vê 3,2. Olha que legal. Heterozigoto, heterozigoto. Então o filhote tem que ser o quê? Homozigoto recessivo. E o filhote 1, hein, Charles? É aí que a questão quer saber. Você tem certeza que ele igual aos seus pais é normal. Agora você não tem certeza se ele é homo ou heterozigoto. Concorda? Então vamos fazer um cálculo dos seus pais, cruzando entre si. Ó, 2,2 e 2,3 cruzando entre si. Ó. Gametas de ambos, eles são heterozigóticos, então produzem gametas azão e azinho. Tá aí. Vamos fecundar. Unir, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Vou cortar a possibilidade de azinho, azinho. Por quê, Charles? Porque está escrito ali que ele é normal, ó.
Ele não é azinho, azinho. Qual a chance dele ser heterozigótico, hein, galera? Repetição de raciocínio, né? 2 em 3. Ele, com certeza, é normal, então ele possui azão. A chance dele ser azão, azinho, 2 em 3. Concordam comigo? Agora que a gente resolveu, voltamos às possibilidades e marcamos a letra D. A característica autossômica recessiva e a probabilidade de a mulher 3, 1 ser heterozigótica é 2 em 3. Beleza? 2 em 3. 2 vezes azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, e num total de 3 possibilidades, que ela poderia ser também azão, azão. Show de bola? Atividade 6. Você vai repetir mais uma vez esse raciocínio, mas agora é para fixar mesmo. Quando analisamos um heredograma com uma doença ligada ao cromossomo autossômico, de novo, é aquele cromossomo que não é sexual, e percebemos que os pais com o mesmo fenótipo dão origem a um filho com fenótipo diferente. Podemos concluir que... O que, pessoal? Que pai e mãe são heterozigóticos para aquela característica. Ponto. Até aí, repetimos heranças autossômicas, recessivas, dominantes, e já fizemos 2 exercícios de herança ligada ao sexo, herança do cromossomo X, recessivas. Beleza? Agora nós temos essa aqui do Enem, que assustou muitos alunos, eu acho também uma questão mais complexa, mas eu vou te mostrar o padrão dela. Mas como você é esperto e já assistiu a minha aula de análise de heredogramas, você já deve ter percebido. Vejam os pais. Pai mesmo, pai, o homem, doente. Tá vendo? Do lado esquerdo, olha só para o lado esquerdo, tá vendo um pai doente? Ele tem 3 filhas doentes. Agora, olha o heredograma do lado direito. A segunda geração, tá vendo um homem doente? Ele tem 10 filhotes, 10 filhos. Tá vendo? 5 meninos e 5 meninas. Todas as suas filhas são doentes iguais a ele. Todas as suas filhas são doentes iguais a ele. Se você quiser que eu indique, eu vou indicar para você. O heredograma é um pouquinho grande. Talvez eu te ajude aqui. Olha aí, ó. Olha o meu cursor. Olha aqui, ó. Esse é o pai. Ó, um pai afetado. Olha essa filha. Olha essa filha. Ó. Olha essa outra, essa outra. Olha esse outro pai, gente. Ele que eu estou indicando para vocês. Ó. Olha essa filha. Essa. São 5 filhas. Todas afetadas assim como ele. Compreenderam o que eu disse? Isso só acontece quando a herança é do cromossomo X e a herança dominante. É porque o homem é XY, concorda? Se o homem tem um alelo dominante no cromossomo X que faz ele ter uma característica, esse X vai ser passado para a filha e a filha vai ter a mesma característica. Vamos analisar isso mais de perto? Olha só. Então olha o que eu fiz. Brinquei, ó. XDzão, inventei uma característica. XDzão faz ele ser assim. Só que ele é macho, então ele é XDzão, Y. A esposa dele não tem. Então a esposa dele é o quê, Charles? XDzinho, eu inventei. E eu utilizei a letra D para designar o gene. Agora, olhem, ele passa o X para todas as filhotes fêmeas. E todas elas vão ser iguais a ele, em termos da característica. E, obviamente, como a mãe é normal nesse caso, a mãe passou o Dzinho. Galera, repete o raciocínio do outro lado. Olha, XDzão, Y. A mãe não tem, ó, XDzinho. Todas as filhas recebem o Dzão do pai, ó, e Dzinho da mãe. É uma repetição, pessoal. Então, o Enem fez com que o estudante repetisse 5 vezes do lado direito, análise com as fêmeas, mais 3 do lado esquerdo, análise com fêmeas. E aí nós chegamos a essa resposta. A característica em questão é dominante ligada ao sexo, ou seja, está no cromossomo X. Ligada ao sexo é a herança do cromossomo X, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Foi intenso, não foi, pessoal? Queridos, tenho certeza que você saiu bem. Não é fácil. Assista de novo. Caiu no Enem, Charles? Muito mesmo. Galera, foi um imenso prazer ter estado com vocês. Espero mais uma vez ter sido bom, ter ajudado vocês. Abração, galera. Até mais.